Então, agora que as questões relacionadas à imagem e ao som foram sanadas, com alguns minutos de atraso, eu peço desculpas a vocês e dou boa noite a todos, porque agora a gente vai iniciar mais uma live do Miguel Gianetti, pré-candidato a vereador por São Paulo, tradicionais lives de sexta-feira, às 19 horas, onde eu estou empenhado em tratar sobre diversos temas importantes para a nossa cidade. Né? A minha entrega com relação ao tema de hoje diz respeito à minha área de atuação. Eu sou engenheiro civil, mergulhado na área, com um profundo relacionamento com o saneamento básico. Né? Então, a questão da saúde está relacionada intimamente com a questão do saneamento básico. Existe um dado da OMS que diz que para cada R$ 1 investido em saneamento, a gente economiza R$ 4 em saúde. E essa percepção do investimento em saneamento trazer uma redução nas filas dos hospitais, das AMAs, dos UPAs, ela é muito real. Ela, de fato, acontece desde que a gente consiga universalizar a questão do saneamento. Então, a minha entrega para contribuir com a melhoria dos indicadores na nossa cidade, caso eu venha a me eleger vereador agora em novembro, será com essa questão. Mas existem muitas óticas, né? Muitas vertentes com relação à saúde. E por isso que hoje eu resolvi convidar a minha irmã, Maria Fernanda Gianetti, doutora Maria Fernanda, para os seus pacientes, né? A Mafê para os seus amigos e a Nanda para mim. A Cecília Meirelles dizia que ter um irmão é ter uma parte importante da sua infância pulsando em outro coração. E para quem nos conhece sabe que a nossa relação é uma relação linda, nós nos damos muito bem, nós participamos muito da vida um do outro, e para mim é um orgulho, né, ter a Fernanda como irmã, médica, com especialidade em clínica médica, fez residência em clínica médica, ela é médica das Forças Armadas do Brasil, concursada, da mesma maneira é médica concursada da Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Com MBA em gestão médica, uma profissional que também está mergulhada em sua área e que vai poder ajudar bastante a elucidar alguns pontos que a gente vai trazer aqui hoje. Fefe, eu gostaria que você desse boa noite para os nossos amigos. A nossa sala está repleta de gente, tem muita gente interagindo, tá? E depois eu inicio aqui a nossa conversa. Boa noite, obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui hoje. Vamos para um papo leve, descontraído, que você falou, não vai me botar em saia justa, pelo amor de Deus. Tá, eu preparei algumas coisas aqui. Bom, então vamos começar? Vamos. Tá, é o seguinte, Fê. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que a saúde é o bem-estar físico, aliás, vai além, né, do bem-estar físico, mental e social. Né? Não está relacionado apenas com a ausência de doenças. O que tem a ver isso com a mulher de hoje, na sua opinião? Nossa, com a mulher de hoje, tudo, porque hoje a mulher está muito ativa, né, no mercado de trabalho. Então, é dupla, tripla jornada de trabalho. Ela está em 2 lugares, depois chega em casa, tem família, tem a casa para cuidar, tem que ir no mercado. Então, assim, não é só essa questão de cuidar de prevenção de câncer de mama, câncer de útero, fazer um exame, sei lá, de rotina, um check-up. É questão dela estar bem fisicamente também, descansada, mentalmente, né? E às vezes não é isso que acontece. Ela está super estressada, ela está sobrecarregada. Então, não é você olhar só para a questão física dela, né? É você olhar como um todo.
que ela tem as particularidades, né, de ainda cuidar de uma casa, ainda cuidar de filhos, sei lá, e isso tudo é muito desgastante. Então, não é só o bem-estar do organismo, né, é o bem-estar na cabeça também, né? Importantíssimo, né? Muito. Tem Bom, mulher que chega e não você pediu consegue para eu não te colocar relaxar. em saia justa. É. Você pediu para eu não te colocar em saia justa, mas eu preparei aqui uma pergunta que talvez te coloque. Né? Um tema bastante polêmico. Né? Recentemente, a gente presenciou aquele caso dramático da menina de 10 anos que foi brutalmente estuprada pelo seu tio, uma menina de 10 anos, né? E que ganhou na justiça o direito de abortar. Né? A ocorrência, ela reforça um problema da violência contra a mulher e reacende a polêmica sobre o aborto no Brasil. Como médica e mulher, qual é a sua visão com relação a esse caso e a tantos outros casos do Brasil afora? Puxa vida. Eu, como cristã, como médica, como mulher, como cidadã, nos meus princípios, tá bom? Eu não sou dona da verdade, mas para mim, eu sou contra o aborto. Mas a gente tem que olhar cada indivíduo, assim, pontualmente, né? Não tem como uma menina de 9, 10 anos ter uma gestação, levar isso para frente, isso não é nem fisiológico para o organismo dela. Então, assim, você tem que analisar o caso pontualmente. Para essa menina, o que ela iria fazer? Não é só questão física, você imagina o psicológico dela, desde os 6 anos de idade, sendo abusada. Olha, tem coisa que eu fico assim, que eu fico sem ter o que falar, de tão bizarro que parece, né, pra gente. E eu fico pensando quantas pessoas estão nessa situação e que isso não chega na mídia, que a gente não sabe. Crianças, gente, muito vulneráveis, sabe? Não só meninas, mas meninos também. Hoje a gente vê sendo abusado. Olha, é uma situação que me corta o coração. Principalmente porque eu tenho os meus filhos, eu fico imaginando que pode acontecer alguma coisa com eles. Nossa, é de cortar. Mas assim, eu particularmente sou contra o aborto, mas você tem que analisar o caso individualmente. Essa menina, o que ia fazer? É verdade. E para esclarecer para quem assiste, o Brasil hoje, a legislação permite que o aborto seja realizado em 3 situações. Quando apresenta um risco de vida para a mãe, caso a gestação seja levada a cabo, em caso do bebê nascer com anencefalia, né? E esse diagnóstico é possível durante a gestação. E no terceiro caso, como é esse da menina, em caso de estupro. Então, a legislação brasileira prevê essas 3 possibilidades. Mas eu gostaria de saber a sua opinião com relação a isso, como médica, como mãe, como alguém que está mergulhado no sistema público de saúde do Brasil. Eu concordo. Legal. Fê, é o seguinte, agora eu quero entrar num assunto que é o assunto que nos acompanha já há alguns meses, o assunto da pandemia do novo coronavírus, né? A gente não pode deixar de falar nisso. Como vem sendo, aí é uma curiosidade minha, de todo mundo, todos os brasileiros, os cidadãos que estão fora, que olham de fora, né? Como que vem sendo o seu trabalho e o dos seus colegas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né? Dos profissionais de saúde, durante esse período? E quais os aprendizados que vão ficar para a população após essa tragédia? Olha, sobre o meu trabalho, eu estou trabalhando muito. Eu fiz muita escala a mais. Eu fiz UTI, que já é uma área que eu não trabalho. Eu fiz plantão noturno, eu fiz plantões de fim de semana, feriados. Foi uma agenda mais conturbada do que o normal. Os meus colegas também, foi um período intenso de trabalho, né? Eu vou te falar a minha visão, a minha impressão qual foi nesses meses, porque assim, eu estou trabalhando em um hospital
que ele é referência de coronavírus. Então, do primeiro ao último andar, todo mundo está positivo para o exame. Nesse serviço, eu observei o quê? Esse paciente, ele demora para deshospitalizar. A gente tem dificuldade de tirar o oxigênio dele. Fica muito prolongada a internação. É um paciente que ele descompensa muito rápido. Então, hoje eu saio do plantão, ele está com o catéter, está se alimentando, está confortável. Amanhã eu chego, está ofegante, está com falta de ar, a gente já tem que mandar para a UTI. Então, eu observei isso. Demora muito, descompensa muito rápido. Questão da cloroquina, que virou uma polêmica grande aí. Eu não vi quem tomou ficar menos grave e quem não tomou ficar mais grave. Eu não vi isso acontecer. Assim, outra questão que eu não observei também, não faltou leito de UTI no meu hospital, não vi faltar medicação, não faltou aparelho ventilador mecânico, não teve nada disso. Aprendizado que eu acho que fica, talvez vai ser a questão da higienização, né? Você se conscientizar, você está gripado, você não ficar falando perto das pessoas, tocando, né? E uma outra questão que não tem a ver com a área da saúde, mas assim, com a área pessoal, que eu observei, eu e muitas pessoas que eu converso, que passaram a gastar muito menos, né? O cartão de crédito caiu pela metade. O que a gente percebe com isso? A gente não precisa de tanta coisa. O consumismo está, assim, desenfreado, né? A gente vê que dá para viver com bem menos. A gente não precisa sair toda hora, não precisa estar na rua toda hora, que foi de boa. Tocamos a vida, né? Todo mundo sobreviveu. Legal. Tem um lado, né? É um dos prismas dessa questão. Durante a pandemia, houve um aumento exponencial dos casos de violência contra a mulher, né? Muitas vezes precisou ficar isolada em casa com o seu agressor, a mulher. O problema da violência contra a mulher é complexo e ele vai muito além do âmbito policial e cultural. Ele afeta a saúde das vítimas. Qual você acha que deve ser o papel do serviço público de saúde no enfrentamento desse problema, da agressão contra a mulher? Olha, o que eu entendo é que a mulher tem que ser vista como um todo, né? Ela chega agredida fisicamente, o físico está machucado, mas o psicológico dela e a reabilitação depois, como é que vai ser? Isso é um dos princípios do SUS, é o princípio da equidade, que é você tratar com igualdade as pessoas, né? Só que, na verdade, é você tratar com desigualdade os desiguais. Por exemplo, se ela precisa de um outro tipo de acompanhamento, ela tem que ter esse suporte, né? Tem que ter um suporte de se reabilitar, de tratar o seu psicológico, tratar o seu físico também. Entendi. Um outro aspecto, Fê, que eu gostaria de tratar com você, que vive a área da saúde, você trabalha, nós não falamos, né? Eu não falei, você não falou, no Hospital Municipal da Moca, como servidora médica, né? E é uma curiosidade que todos nós temos com relação ao SUS. Existe uma corrente que critica muito o SUS, né? E existe uma corrente que o defende. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem um sistema unificado de saúde que tem capilaridade em todos os estados como nós temos. Eu queria saber a sua opinião com relação ao SUS. Nossa, o SUS. Eu me formei há quase 10 anos atrás. Eu peguei a minha carteira de CRM no dia 22 de dezembro de 2010. No dia 24 de dezembro, 2 dias depois, eu fui trabalhar pela primeira vez. E foi num hospital do SUS. Foi o Hospital Municipal Vereador José Estorópoli, ali na Vila Maria. Depois de um mês que eu estava lá, acabaram me contratando. Foi minha primeira carteira assinada e foi onde eu trabalhei quase 10 anos, né? Eu saí ano passado.
Eu saí assim porque realmente a carga horária ficou muito puxada, né? Porque eu entrei na prefeitura, na Força Aérea, e eu não estava dando conta mais de trabalhar lá. Eu tenho uma experiência assim, eu trabalhei em pronto-socorro, eu trabalhei em emergência, eu trabalhei já em UTI, eu trabalhei fazendo consulta, eu trabalhei em UBS, eu já fiz alguns hospitais particulares, eu trabalhei no Hospital Regional de Cotia quase 3 anos e pouquinho, trabalhei no Santa Marcelina do Itaim, na Santa Casa de Suzano, no Hospital Estadual de Sapopemba, fiz minha residência no Hospital Vila Alpina. Assim, eu experimentei vários hospitais, vários setores, quase todos, talvez, que eu poderia, né, com a minha qualificação. E vou te dizer que eu sou apaixonada pelo SUS. No papel, ele é muito bonito. Mundialmente, ele é reconhecido, ele é premiado. E tem muita gente que critica, que fala que não funciona, mas eu acho que funciona sim. Você entra, você consegue fazer uma cirurgia complexa, você consegue tratar um câncer, você faz um transplante de rim, um transplante de medula, tudo isso de forma gratuita, você até a sua reabilitação depois, você é atendido por um super especialista, sabe, que fez 3, 4 residências ali, então ele funciona. Claro que tem os seus percalços, né? Porque às vezes está mal gerenciado, às vezes o recurso não foi bem aplicado, muita gente, né? O Brasil é muito populoso, então às vezes você acaba tendo uma fila, mas assim, no geral, meu Deus do céu, funciona sim. É que tem alguns percalços no meio do caminho, você encontra uma dificuldade ou outra, mas no geral eu gosto muito do SUS, tanto que eu trabalho a vida toda e desde que eu me formei e agora estou concursada, né, na prefeitura, vou até sabe lá Deus quando, até quando Deus quiser. Na verdade, o Estado, né, ele precisa de gestão e o SUS é um braço, né? Então precisa de gestão, precisa de boas cabeças, bons gestores, precisa de investimento para reverter eventualmente uma falha ou outra, né? Uma fraquejada ou outra que ocorra aí pelo meio do caminho. Mas, por exemplo, a Inglaterra não possui um sistema como o nosso. Não. Bom, Fê, já encerrou sobre o SUS? Quer falar mais alguma coisa, alguma consideração? Não, acho que é muito importante e esclarecedor para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo para terem a noção sobre o sistema único que hoje cobre o Brasil. E o SUS, o paciente do SUS é um paciente muito complexo. Talvez é isso que eu gosto. Porque de tudo isso que eu experimentei, eu percebi que eu gosto de estar num ambiente hospitalar e gosto de estar no ambiente do SUS mesmo, porque é um paciente que você tem que olhar ele como um todo. Não basta você chegar, faz um diagnóstico, ele está com uma pneumonia, prescreve um antibiótico e manda ele para casa. Você tem que saber se ele vai ter condições de comprar, se vai ter no posto de saúde o que você está prescrevendo. Você tem que saber se ele tem condição, sei lá, intelectual de conseguir fazer o tratamento certinho. Às vezes a pessoa tem um filho deficiente em casa e não vai conseguir se cuidar, fazer um tratamento. Então, você tem que enxergar o todo, não é só enxergar a doença. E isso eu gosto muito. É um paciente muito complexo. É um universo, assim, né, que você observa. Legal. Muito bom compartilhar das suas experiências, Fê. Agora eu vou entrar num outro ponto muito importante no atual momento do país, que são as fake news, né? Semana retrasada eu fiz uma live nesse mesmo horário, falando sobre os impactos negativos que as notícias falsas podem contribuir para deturpar o processo político. Tirando um pouco, afastando um pouco o dano que as fake news causam à política e se concentrando na questão da saúde. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem muita informação falsa circulando pelas redes com relação à saúde,
a medicamentos? E que conselho você deixa aqui para o nosso público para as pessoas não serem enganadas e se protegerem desse bombardeio de informação errada? O conselho é o conselho clichê, né? Vai pesquisar antes de sair compartilhando a informação. Bota no Google, sei lá, pergunta, se informa antes de duplicar aquilo, né? Outro dia, sobre a questão da saúde, você falou de fake news, tem hora que eu começo a ver assim que eu fico indignada. Outro dia, uma colega até escreveu assim, saudade de quando tinha 200 milhões de juízes de futebol, que agora tem 200 milhões de médicos, cada um dando sua opinião, nossa, e falando o que é melhor para tratamento, e sem embasamento nenhum, só replicando notícia ali que viu superficialmente. Às vezes você vai ver o site, sabe, é um obscuro, né? Confiável, não é uma fonte fidedigna, né? Então, eu achei engraçado que essa minha colega falou isso. Saudade dos 200 milhões de juízes de futebol. Porque agora são 200 milhões de médicos, né? Legal. Inclusive, eu lembrei na live sobre o Trump, né, o presidente americano, recomendando a ingestão de detergente para neutralizar o vírus, né? E isso aí acabou gerando a ocorrência de pessoas internadas no país. Então, precisa ter muita responsabilidade com aquilo que a gente replica. Muita, né? Muita mesmo. Bom, Fê, eu te perguntei na pergunta anterior sobre a sua visão sobre o SUS, uma visão macro de país. Agora eu queria te perguntar especificamente com relação à cidade de São Paulo, né? Uma vez que eu estou debruçado em entender e analisar os temas relacionados à nossa cidade. Saúde é um dos temas mais importantes e que são mais caros para a população. Então, com relação à saúde na cidade de São Paulo, você que é uma médica concursada da prefeitura da cidade que trabalha no Hospital da Moca, qual que é a sua visão? O SUS em São Paulo é a maior metrópole. A saúde, né? A questão da saúde, a prestação de serviço aos munícipes paulistanos. A maior metrópole, a mais populosa, a mais rica, que mais tem recursos. E às vezes ainda tem uns probleminhas, né? Eu fico imaginando, aliás, eu nem consigo imaginar no interior de um estado aí que seja bem menor, né? Aqui eu acho que as coisas são muito dinâmicas, funcionam sim, é como eu te falei, eu acredito no SUS, eu defendo o SUS, trabalho no SUS, me sinto bem lá, mas assim, tem que gerenciar algumas coisas melhores, né? Conseguimos fazer muita coisa, mas daria para fazer muito mais, sendo melhor gerenciado. Entendi. E esse é o objetivo, né? Se nós vencermos essa eleição, eu tenho certeza que eu terei um braço amigo me aconselhando sobre as questões da saúde, alguém que vai ser a minha grande fiscal aí com relação a esses temas. Você vai contribuir para ajudar a gente a formular programas e eu conto muito com o seu apoio, né? E aproveitando essa deixa, o papai sempre me disse que política, campanha, se vence em casa. A gente começa a vencer essa campanha dentro de casa, né? Não adianta nada eu ir para as ruas, tentar ganhar o mundo, sem convencer minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus sobrinhos, né, meus avós, de que a minha disposição é para deixar um legado, para trabalhar, para defender os temas importantes e relevantes, para impactar a nossa cidade. E a minha pergunta vem agora, né? O que você espera de mim? O que você espera caso eu venha a ser eleito vereador agora em novembro? Olha, eu espero que você enxergue as pontas, né? Quem está mais vulnerável, quem está realmente precisando, porque às vezes
tô falando a gente no geral, tá? A gente vai, trabalha, volta para casa, dorme, dia seguinte vai, trabalha. Parece que a gente fica numa bolha, achando que tá tudo maravilhoso e não tá. Quando a gente começa a conhecer um pouco a história das pessoas que estão mais vulneráveis, marginalizadas, você vê que a realidade é dura, é triste, é cruel. Então, eu espero de coração que você olhe para essas pontas, né? Para quem realmente está precisando. E eu acredito que você vai honrar, né, a história muito linda que a nossa família tem. É uma história de benfeitorias, uma história de amor ao próximo, de serviço, uma história imaculada. Eu acredito que você vai honrar tudo isso aí que foi construído ao longo de séculos, né? Legal, Fê. Olha, as perguntas que eu gostaria de te fazer foram essas, né? Por conta das minhas andanças. Você sabe que eu ando muito, você acompanha a minha luta aí já há muitos anos, as experiências que eu tive, o privilégio de conhecer a nossa cidade de cabo a rabo, seja trabalhando como engenheiro, você inclusive já foi vistoriar a obra comigo, você e a mamãe, o ativismo social que permitiu eu ter uma radiografia da nossa gente, do nosso povo, dos bolsões da cidade. Então, esperem de mim justamente isso, né? O comprometimento em deixar um legado, em trabalhar para enfrentar os temas mais importantes da nossa cidade. Eu não vejo razão nenhuma em ser um vereador para ficar mudando o nome de rua, criando data comemorativa, utilizar emenda para implantar grama sintética em campo de futebol em bairros periféricos, né, como Guaianazes, Cidade de Tiradentes, a nossa região, a região onde nós nascemos, né, Itaim Paulista, aí na outra ponta da Zona Sul, Parelheiros, Marcilac, Piraporinha, Grajaú, Cidade Ademar. Então, nós estamos debruçados sobre os temas importantes para a cidade, para realmente, durante a passagem pela vida política, que eu espero que não seja muito longa, porque eu quero retomar depois as minhas atividades como engenheiro, eu quero entrar para a vida pública, ter uma passagem, deixar um legado, deixar minha marca e depois voltar para as minhas atividades como engenheiro. E durante essa passagem eu quero deixar uma marca. E eu agradeço muito por vocês estarem me ajudando nesse processo, né? Porque todos nós temos essa a veia para contribuir, para participar do debate político, social, cultural e econômico da nossa cidade. Fefe, obrigado. Obrigada. Obrigado pela participação brilhante. Obrigada. Se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, eu vou tomar a liberdade de encaminhar para você. Eu tenho certeza que você vai responder para a gente, tá bom? Maior prazer, com certeza. Obrigada. Então, se despeça do nosso público, que eu vou encerrar a nossa live. Obrigada pela audiência aí. Qualquer dúvida pode mandar para o meu irmão, que aí ele repassa para mim. Vamos aí seguindo juntos, se Deus quiser, passando essa pandemia, né? Deixando isso aí virar só história, se Deus quiser. E mais fortes, se Deus quiser. Obrigado, Fê. Obrigado, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Uma ótima noite a todos. Obrigada, tchau. Tchau. Um beijo.